Hoje vamos falar sobre os alimentos que causam inflamação no intestino e como você pode reduzir os sintomas e curar o seu intestino. Os sintomas de inflamação no intestino vão além do inchaço, gases, fezes presas, desconforto digestivo ou movimentos intestinais irregulares que você pode ter experimentado. Milhões de pessoas sofrem de doenças autoimunes, como diabetes tipo 1, doença de Crohn, colite ulcerativa, artrite reumatoide, psoríase, lúpus e esclerose múltipla. Todas essas doenças têm muito a ver com a inflamação no intestino. Uma doença autoimune ocorre quando o seu sistema imunológico ataca o seu próprio corpo por engano. Você sabia que 80% das suas células imunológicas estão no seu intestino? Quando falamos do intestino, estamos focados principalmente nos intestinos, embora o trato gastrointestinal vá da boca até o ânus. Como o intestino está intimamente ligado aos sistemas digestivo, nervoso e imunológico, a inflamação que ocorre no intestino pode afetar todo o seu corpo, incluindo a saúde imunológica, cerebral, mental e da pele, os níveis de energia e o bem-estar geral. Por isso, é importante reduzir a inflamação no intestino e manter seu intestino saudável. Agora, a inflamação de que estamos falando não é a inflamação aguda. Inflamação aguda vs crônica. A inflamação aguda ocorre quando o seu corpo reage a uma lesão, alergia ou doença e desaparece após a recuperação, como quando você cai de bicicleta e machuca o joelho, ou quando você tem alergias sazonais e começa a espirrar. A inflamação que nos preocupa é a inflamação crônica, que ocorre quando o seu corpo enfrenta gatilhos o tempo todo e reage constantemente com inflamação. Essa inflamação crônica é a causa raiz de muitas doenças crônicas importantes, como diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares. Quando falamos de inflamação no intestino, isso significa que seus intestinos estão inflamados o tempo todo. A próxima pergunta é: como a inflamação intestinal surge? Existem duas maneiras pelas quais a inflamação pode ocorrer no intestino. A primeira maneira é quando o seu microbioma fica desequilibrado. O que é desbiose? Seu microbioma é composto por bactérias, vírus e fungos que habitam seu intestino. Esses micro-organismos podem ser benéficos ou prejudiciais. Quando há poucos micro-organismos bons, muitos micro-organismos ruins ou uma mistura dos dois, ocorre um desequilíbrio ou desbiose. Os micro-organismos prejudiciais que causam doenças são chamados de patógenos e formam colônias chamadas biofilmes. Quando seu corpo não tem os micro-organismos bons ou probióticos, devido a escolhas alimentares inadequadas, os patógenos se multiplicam e liberam substâncias que promovem a inflamação. Esses biofilmes também dificultam a absorção de vitaminas e gorduras pelos seus intestinos, o que ajuda a combater a inflamação. A segunda maneira pela qual a inflamação intestinal ocorre é quando o epitélio, ou a camada única de células que compõem o revestimento intestinal, se torna permeável ou vazado. O que é intestino permeável? Quando isso acontece, grandes moléculas do trato gastrointestinal entram na corrente sanguínea. Isso não deveria acontecer, então o seu sistema imunológico marca essas moléculas para destruição e desencadeia uma reação em cadeia de inflamação. Normalmente, a permeabilidade do revestimento intestinal é controlada por junções apertadas. Essas são as selagens entre as células adjacentes que evitam vazamentos. O trabalho das junções apertadas é permitir a passagem de nutrientes benéficos e manter fora partículas inflamatórias maiores, como patógenos, produtos químicos tóxicos e alimentos não digeridos. Mas essas junções apertadas tornam-se porosas quando não consumimos alimentos suficientes para reparar e fortalecer a camada protetora do intestino, como caldo de osso e alimentos ricos em vitamina C, como frutas cítricas e vegetais folhosos escuros, que ajudam a construir colágeno. Ou quando comemos alimentos aos quais somos sensíveis e não conseguimos digerir bem, como glúten. Além disso, os patógenos em biofilmes fazem com que as junções apertadas se afrouxem. Agora que você conhece as duas vias de inflamação no intestino, vamos analisar os sintomas de um intestino inflamado. Se você tem inflamação intestinal, sua função digestiva está enfraquecida e você começará a experimentar sintomas tanto intestinais quanto não intestinais. Sintomas de inflamação intestinal. Os sintomas de inflamação intestinal podem incluir inchaço, gases ou flatulência excessiva, refluxo ácido e azia, diarreia ou constipação, náusea e vômito, dor ou cólicas abdominais, fezes com sangue ou incomuns, perda de peso não intencional, desejos por açúcar e ganho de peso. E os sintomas não relacionados ao intestino incluem baixa energia e fadiga, neblina mental e problemas de humor, problemas de sono e suores noturnos, dores de cabeça ou enxaquecas,
Problemas de pele como dermatite, psoríase ou acne. Problemas hormonais como SOP. Desconforto e problemas nas articulações. Espirros e muco. Está gostando das informações? Certifique-se de curtir, compartilhar e se inscrever, e clique nas notificações para nunca perder um vídeo. A seguir, vamos analisar os 5 piores ingredientes alimentares que causam inflamação no intestino e no restante do corpo. Começamos com o nosso número 5, açúcar processado. Açúcar processado refere-se ao açúcar refinado e carboidratos, e ao açúcar adicionado, como xarope de milho com alto teor de frutose, XAF. O açúcar adicionado é o açúcar que foi removido de sua fonte e adicionado a alimentos e bebidas como adoçante, além de aumentar a vida útil dos produtos. Os açúcares e carboidratos processados desencadeiam a liberação de mensageiros inflamatórios chamados citocinas. Quando alimentos açucarados e ricos em amido chegam aos intestinos, eles alimentam seletivamente os patógenos e matam de fome as bactérias benéficas, que preferem fibras vegetais com baixo teor de açúcar. O açúcar também danifica a barreira intestinal protetora, especialmente quando há falta de fibras para alimentar os probióticos. Em um estudo publicado em Inflammatory Bowel Diseases em 2016, os pesquisadores acompanharam mais de 360 mil participantes de vários países europeus que consumiam uma dieta rica em açúcar e refrigerantes. Os pesquisadores descobriram que esse padrão alimentar aumentou o risco de colite ulcerativa. Eles também descobriram que comer muitos vegetais ajudou a reduzir o risco de desenvolver colite ulcerativa, mesmo entre pessoas que consumiam muito açúcar e refrigerantes. Como você deve saber, os refrigerantes utilizam XAF como adoçante, assim como muitos alimentos saudáveis embalados como molhos para salada, iogurte adoçado e barras de granola. O XAF é inflamatório e, nas últimas décadas, o consumo excessivo de XAF tem sido associado a aumentos dramáticos na doença inflamatória intestinal, obesidade, fígado gorduroso e diabetes tipo 2. Enquanto os açúcares processados causam uma tempestade de citocinas, os açúcares naturais dos alimentos integrais não têm sido associados à inflamação. Então, para manter a inflamação intestinal sob controle, devemos evitar ou reduzir o açúcar processado. Isso inclui açúcar refinado como açúcar branco de mesa, açúcar de cana e açúcar mascavo. Alimentos com açúcares adicionados ou frutose, incluindo sorvetes, barras de chocolate e bebidas adoçadas com açúcar, como refrigerantes, sucos de frutas e bebidas energéticas. Adoçantes artificiais com nomes como aspartame, sucralose, sacarina e xarope de agave. Em vez disso, para adoçar seus alimentos e bebidas, use açúcares naturais de alimentos integrais, como xarope de yacon, mel cru, tâmaras cruas, cristais de cocô e estévia de folha inteira pura, não extrato de estévia processado. Agora, vamos falar sobre o outro tipo de açúcar que precisamos reduzir. Carboidratos refinados são grãos refinados que foram processados até o ponto em que quase todo o farelo, fibra e nutrientes foram removidos. Eles se decompõem facilmente em açúcares simples e causam picos rápidos de açúcar no sangue e insulina, o que leva ao ganho de peso, resistência à insulina e diabetes. Esses carboidratos vazios inflamatórios são os alimentos de conforto que muitos desses, carboidratos vazios inflamatórios são os alimentos de conforto que muitos de nós desejamos, como pão branco, massa, bolos, doces e cereais matinais. Em vez de carboidratos refinados, consuma os seguintes tipos de carboidratos para aliviar a inflamação no intestino: prebióticos, ou fibras naturais que alimentam as boas bactérias, como folhas de dente de leão, alhos, cebolas, raiz de chicória, alcachofras, bananas, aveia integral e maçãs. Alimentos fermentados probióticos como chucrute, quinte e iogurte sem açúcar. Grãos integrais sem glúten como quinoa, trigo sarraceno, milho miúdo, arroz selvagem e arroz integral. Carboidratos complexos ricos em nutrientes, como frutas e vegetais ricos em amido, como batatas e leguminosas com muitas fibras. Próximo, nosso número 4 é glúten. Você pode considerar reduzir o consumo de trigo, mesmo que não possua o gene para a doença celíaca, não seja sensível ao glúten e não tenha doença inflamatória intestinal. Isso ocorre porque um fragmento do glúten encontrado no trigo, chamado gliadina, estimula a liberação da proteína zonulina na barreira intestinal. A zonulina expande as junções apertadas e aumenta o vazamento de compostos prejudiciais na corrente sanguínea. Assim, consumir glúten pode contribuir para um estado contínuo de inflamação de baixo grau. Um estudo publicado no Scandinavian Journal of Gastroenterology em 2006 descobriu que o glúten aumenta a permeabilidade intestinal para todos.
mas especialmente para pacientes com doença celíaca. Grãos comuns que contêm glúten incluem trigo, centeio e cevada. Próximo, temos o número 3, alimentos ultraprocessados são carregados com mais do que apenas sal e açúcar adicionados. Eles incluem corantes artificiais, gorduras hidrogenadas, conservantes e aditivos para aumentar a vida útil, estabilidade e sabor. Pesquisadores brasileiros que cunharam este termo definiram AUP como formulações industriais com 5 ou mais ingredientes. Exemplos de AUP incluem batatas fritas com sabor, cachorros quentes, salame, pizzas congeladas, pão branco, nuggets de frango, frango frito, batatas fritas, refrigerantes, chocolate, doces, sorvete, coberturas batidas, salgadinhos, produtos de panificação e cereais matinais adoçados. Esses alimentos altamente modificados perturbam o microbioma intestinal e enfraquecem a barreira intestinal. Segundo um estudo publicado no DBMJ, a AUP representa 58% das calorias consumidas nos Estados Unidos e contribui com quase 90% da energia proveniente de açúcares adicionados. Estudos mostram que consumir grandes quantidades de AUP aumenta significativamente os riscos de doenças inflamatórias intestinais. Além disso, carnes processadas têm sido associadas a um risco maior de câncer de cólon porque alimentam a inflamação intestinal. Evite AUP e consuma alimentos integrais anti-inflamatórios, incluindo alimentos antibacterianos como alho e gengibre, para promover boas bactérias intestinais. Os dois próximos ingredientes são comumente encontrados em AUP. No número 2 temos óleos vegetais. Óleos vegetais também são conhecidos como óleos refinados de sementes, que é o nome mais preciso para esses óleos industriais. Eles são amplamente utilizados para cozinhar em restaurantes e para prolongar a vida útil de alimentos embalados. Esses óleos processados incluem canola, milho, algodão, soja, girassol, cártamo, óleo de semente de uva e óleo de farelo de arroz. Eles são muito prejudiciais para o seu intestino e obstruem suas artérias. Isso ocorre porque contêm altos níveis de ácidos graxos poliinsaturados ômega 6, que são facilmente oxidáveis por calor e luz, formando moléculas não naturais. Essas moléculas irritam o revestimento intestinal e causam inflamação que leva a um intestino permeável. O problema é que a maioria das pessoas ingere muito mais ômega 6 do que o ômega 3 anti-inflamatório. Para reduzir a inflamação intestinal, substitua os óleos vegetais por gorduras saudáveis como óleo de abacate, óleo de macadâmia, óleo de cocô, manteiga de pasto e azeite extra virgem. E no número 1, temos gorduras trans. Gorduras trans artificiais são outro tipo de óleo vegetal. Elas frequentemente aparecem como óleos parcialmente hidrogenados nos rótulos dos alimentos. Elas são formadas adicionando hidrogênio ao óleo vegetal, de modo que o óleo se torne sólido à temperatura ambiente. Mesmo que a FDA tenha banido as gorduras trans artificiais nos Estados Unidos em 2018, elas ainda podem ser encontradas em alguns alimentos. Esses incluem gordura vegetal usada para fazer bolos e pastéis macios e folhados, pipoca de micro-ondas, margarina, fast foods fritos e cremes para café não lácteos. Você deve evitar esses óleos vegetais que causam doenças cardíacas. Portanto, esses são os 5 piores alimentos que causam inflamação intestinal que você deve evitar. Outros fatores que aumentam as bactérias intestinais prejudiciais e a inflamação incluem sensibilidades alimentares como laticínios, milho, soja e solanáceas, estresse crônico e sono de má qualidade, problemas com o fluxo biliar, baixos níveis de ácido estomacal, infecção intestinal e supercrescimento bacteriano no intestino delgado SIBO, medicamentos como a INES, anti-inflamatórios não esteroides, consumo excessivo de álcool. Finalmente, se você está procurando vitaminas para curar um intestino permeável, as melhores são zinco, carnosina, L-glutamina, gengibre e aloe vera. Como sempre, este vídeo é educativo e não constitui aconselhamento médico. Nós não somos médicos. Espero que você tenha gostado deste vídeo.